está muito bom. Aguardo você aqui quinta-feira. Glória a Deus. Estava dizendo para o pastor que a campanha está boa porque está havendo pescaria de Deus. Quem nos conhece sabe que a gente é pastor presidente de uma obra ambiental, viu? A gente é pastor presidente de uma obra que o teto dela é o céu, é debaixo de uma árvore há 14 anos, com essa igreja batista, pentecostal, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Abreu e Lima, Campo Recife. Então, irmão, eu acho lindo aquele culto que eles notaram, porque lá não tem praga de igreja. Eu trabalho com um povo que adora Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Alguém pergunta, esse culto, pastor Romildo, Otávio Freire, de qual igreja? Aí eu sempre gravo uma vinheta, quando está aquelas mulheres de comissão, o grupo com a camisa hospitalar, e esse culto é da igreja que vai morar no céu, amém? E eu me sinto muito alegre quando vai se aproximando do domingo. Domingo mesmo foi 16 aulas naquele lugar, 3 aqui foi 19, no metrô. É vida. Você também é um pregador do metrô, Jacques, meu amigo. Eu trabalho no consórcio Grande Recife. Eu tenho que trabalhar, já pregava. Aleluia, eu fico pastor todo dia. Quando o tempo chega aqui, ele me deu até 9,5. Eu tenho que aqui me controlar, porque a gente, quando abre a boca dentro do trem, o negócio é tremendo. Dentro de uma igreja é bom ter oportunidade. Igreja, alguém até sai com cara feia e chato porque não fala. Mas eu quero te dizer que a oportunidade eu quero te dar aí fora. Na rua do Bora, no meio, na favela, na boca de fogo, na esquina. Olha, Deus quer te dar uma oportunidade na rua da palma. Para tu abrir a boca e falar para aquela prostituta. Ei, Jesus quer te dar uma oportunidade para falar daquela vida que está sendo cheio de piscos, de carro de macumba, com droga. Quer que tu chegue lá de uma palavra. Eu estava olhando a frente do Pernambuco e eu sou culpado por aquilo ali. Muita morte. Irmão, eu ia até dizer para o pastor Antônio, vou falar aquele grupo. Vitória está uma coisa terrível. Vamos orar por Vitória, viu, pastor Antônio? Vitória está todo dia, 8-9, 8-9, pei, 8-9, 8-9. O negócio está terrível. Irmão, você saiu de casa, vem para a igreja. Jesus vem te dando livramento, vai te levar em paz. O mundo, irmão, olha para cá. O mundo está vivendo as últimas horas. Estamos vivendo os últimos segundos. Se aproxima a vinda do Filho do Homem. Babacama supla, que é entregar fala. Olha, eu não quero ficar não, viu? Eu quero subir. Montada com a Batista, com a Assembleia, dependente de denominação, Jesus está voltando. Eu estou sentindo uma alegria tão grande de Deus aqui nessa noite. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer que um pouco de tempo cá de viverá. Eu não quero ficar aqui, eu quero subir. João 14:3. Se eu amo esse versículo, eu sempre quando começo dentro do metrô, eu peço para ele. Aqui não é metrô, o metrô aqui está parado, ele não anda não. É a igreja, glória. Esse metrô aqui está parado, e o motorista desse metrô aqui é o Espírito Santo, de glória. Aqui não tem motorista de vagão, o motorista aqui é o Espírito Santo, de glória. São João 14:3 diz assim: glória a Jesus, aleluia. Me ajuda, Jesus, aqui nessa noite. Eu sou pequenininho, Romildo é pau, é cinza. O 3 diz assim: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Eita, glória. Se eu for vos preparar lugar, ele foi preparar lugar. É uma pregação, pastor? Não, mas Jesus mandou falar da vida dele. Apocalipse 13:20, esquece uma porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele disse: eu entro. Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, ele está salvando, está libertando. E muitas vezes o mundo não é. Deus quer falar com alguém: acorda, desperta, marcha na terra, me busca, desça, me adore. Aleluia. Declama glórias. Jesus está procurando verdadeira adoradora. Jesus está falando essa palavra aqui, meu Antônio, para alguém: me busque, me adore, confie mais em mim, ponha a tua confiança mais em mim, confie que eu existo, que eu sou o Senhor. Aqui, que negócio lindo. Confie mais em mim, creia que eu sou o Senhor da tua vida, creia que eu estou nessa noite trabalhando lá da creia que Ele anda contigo
entregador de ônibus, de metrô, de praça. Muitas vezes o local de frente alguém diz assim, ali está o doido. Tá não, ali está o querido Pai, o santo dele, profeta de Deus. Aleluia! Aleluia! Sou pregador do deserto, viu? Aqui tá bom, se diz isso até bom, mas lá no local de frente é assim. É a Bíblia. E muitas vezes a diretoria está dizendo, olha! A voz daquele pastor está muito alta, porque Deus tem área que dá um dom ali. Alguém está pedindo a Deus aqui para ser uma bênção. Alguém está pedindo aqui, Deus, eu quero ser assim. É! Quando você vê alguém de Deus, eu quero ser assim. Mas tem uma coisa, tem que haver um preço. Até para ser cheio de Deus tem que haver um preço. Olha, tem que renunciar. Tem que pagar o preço. É! Alguém aqui está pagando o preço para receber o presente de Deus. Pague o preço. Deus hoje mandou ele 4h30 da tarde e tomou minha mãe e foi na minha cama entregar o decreto. E eu era macumbeira junto comigo. Lá vem ela baixando, ó. Faz 4 anos que Deus usou minha irmã, minha mãe pra mim, ela batizando com o Espírito Santo. A gente tudo era macumbeiro. Trouxe ela até a minha cama e disse, homem, quero eu falar contigo. Aleluia! Jesus está aqui. Eu chego sorrindo e sem entender por quê. Deus usa ela de uma maneira tão grande. E foi eu que ganhei a minha mãe, a irmã Beatriz, para Jesus. Eu vou trazendo ela aqui, que o pastor Antônio não conhece a irmã Antônia. Mas quando eu vejo Deus tomando a minha mãe, eu disse, meu ministro, botou a mão no meu peito, estou eu exigindo de força. E estou te guardando neste mundo. Da fúria do meu adversário, a fúria é grande, viu? O diabo está rodando para derrubar aquilo aqui, mas eu quero te dizer, como ministro da igreja, o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus! O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, viu? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, viu? O sangue de Jesus tem poder. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus tem poder. Você não vai cair. Você não vai tropeçar. As correntes são quebradas. Jesus está quebrando o laço. Deus está mandando o pastor Antônio. E a Antônia dirá inquieta assim. O Senhor manda dizer desse casal e a sua família que a porta não ele que abriu. Aleluia. Tanto vai dar assim como está lotada. A porta que abriu foi ele. Super. A obra é de Deus. Alguém pode vir até assistir. Alguém pode vir até observar. Mas não vai fechar. Vai se enlarguecer, vai aumentar. Existem pessoas, Deus me revelou de madrugada. Eu não liguei para o pastor para dizer para ele, mas Jesus está mandando eu falar aqui agora. Que vem observar a obra, olhar o culto para meter lá fora. Não tem vitória. Jesus não precisa de fiscal. Fiscal precisa de grande Recife para botar os carros quando chega e quando sai. Olha, Jesus da casa dele está precisando de crente que chegue aqui, dobre o joelho e se senta para adorar e diga a Deus, eu vim buscar uma bênção. Jesus, eu estou na tua casa, eu vim buscar uma bênção. Muitas vezes o irmãozinho vem com a Bíblia, sai de casa, Deus fala comigo naquela luta, aí senta no banco, deixa o irmão de banco adorar. Ele não impede aquele que vem à casa de Deus sentir a graça, a presença, sentir Deus na vida. Quantos que vêm à casa de Deus sem pedir, alguém receber alguma coisa, receber um presente? Ei, Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que as tuas passadas desse lugar não foi em vão. Não foi em vão. Não foi em vão. Não foi em vão. Jesus mandava dizer para essa irmã que vai abrir a terra e vai matar alguém na tua casa para te dar uma vitória. Se isso não acontecer, o pastor Romildo é mentiroso, é um profeta mentiroso, não é um profeta de Deus. Deus pode vir para você. Deus vai ser preciso abrir a terra e matar alguém na tua casa.
negócio na minha vida. Mas o negócio está chegando na saída de Deus. Irmão, Deus, ele se ira. A Bíblia diz: não toquei no meu ungido e maltratei os profetas. Eita, sangue! Não toquei no meu ungido. Olha, alguém está mexendo com fogo. E quem mexe com fogo se queima. Glória a Deus. Quem mexe com fogo se queima. Jesus tem negócio contigo. Irmão, a esposa do pastor do irmão dele vai lá dar um abraço nele. Jesus, nessa noite, está dando um abraço na tua alma. Só Deus sabe como essa irmã chegou aqui. Mas eu, como profeta de Deus e ungido do Senhor, ela vai voltar aqui para agradecer e a igreja vai se alegrar. Deus está me dizendo que está sondando o coração aqui nessa noite. Deus é fiel, Coração crente. Ou quando crente aqui sangrando por dentro, ferido por causa de palavra, querendo vencer, dizendo: Jesus, me dá força. É pedrada daqui, é pedrada dali, mas tem uma coisa: do alto está descendo hoje providência. É pedra de lá, é pedra de cá. Tem uns 6 minutos ainda, pastor. Olha, eu tenho 6 minutos, mas eu vou fazer o que Jesus está mandando eu fazer agora. Aleluia. Jesus mandou fazer uma obra nessa igreja, agora eu vou fazer. Porque amanhã eu tenho uma responsabilidade aqui com o mundo. Jesus mandou fazer uma obra aqui agora, chega, estou me tremendo. Eu quero nesse momento agora, como ministro de Deus, nesses 6 minutos, fica sentado mesmo. Põe teu pensamento naquele algo. Que muitas vezes eu estou dizer para o Senhor. O pastor Isaac Martins Rodrigues era meu amigo, eu tomei conta de uma igreja Abreu Lima. Ele foi jubilado, Deus guardou, que está hoje é o pastor Roberto. E ele dizia que bonito é quando a gente vê uma igreja que verdadeiramente o Espírito Santo está tocando e as lágrimas estão descendo. É o Espírito Santo que toca aqui, crente, aqui nesta noite. É o Espírito Santo que vai e toca a mulher, minha filha, eu te amo. A voz de Deus está bradando aqui dentro do irmão humilde que te manda tanto te dizer: eu te amo. Eu te amo. Não desista de mim, não. Não desisto de você, não. Eu vou te dar força. Eu vou te levantando com a minha mão direita. Aleluia. Você não vai tropeçar. Os teus perseguidores, eles não vão prevalecer. Eles não vão ficar muito tempo. Com a tua cabeça, sublime Deus. Pai querido, Senhor amigo, o meu irmão que está aqui nesta noite, Senhor, neste culto, Deus, eu quero da tua soberania, eu quero que tu trabalhes no silêncio, tu trabalhas, Senhor, no feito, tu trabalhas de uma maneira tremenda. Senhor, vai tocando agora, Senhor, nas vidas que estão aqui. Senhor, agora neste momento, entra lá do lado de cada um, Senhor. Vai agora desmanchando aquele laço que tem no quarto, na cozinha, na sala. Aquele laço de contenda, aquele fuxico. Deus vai agora quebrando os cadeados. Entra na vida financeira de crente aqui, Jesus. Tem gente aqui que nunca mais botou dinheiro no bolso. Tu és o dono do ouro e dono da prata. Abençoa teus filhos, para eles dizimar, para eles ofertar a tua casa. Levanta nessa igreja como profeta de Deus, eu quero orar assim. Levanta dizimista para esta obra. Levanta ofertante. Levanta abençoador, Jesus. Esta casa é tua. Esta casa é casa de agora seu. Esta porta foi tu que abriste. Jesus, eu estou recebendo agora uma direção tua, Pai, de profetizar, dizimista, ofertante para a tua casa. Jesus vai soprando o vento agora da prosperidade. Jesus vai soprando aquele vento agora da miséria para bem longe. E sopra o vento da abundância.
Deus, movendo de portas abertas, vá fazendo coisa grande. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Eita Deus, Glória, 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 glória. meu Deus, Jesus está aqui, filho. Você não crê nem o que eu vi aqui, eu estava orando. Sabe o que Deus estava me mostrando aqui nessa noite? Sabe o que Deus está mostrando? Que esse culto de hoje, dia 23, mas vai ficar da história. Esse foi o culto que Deus reuniu os filhos dele para dizer para mim e para você: não desista. Eu hoje ponho o ponto final da história. Jesus hoje botou um ponto final. No teu lado, você que está na porta com a criança, ele vai trabalhar. Desejo no teu coração. Eu vejo alguém entrando com você aqui de mão dada. Os bronqueiros do inferno será quebrado. No teu lado está entrando vitória. Você não aceitou Jesus para ser derrotada. Eu vejo providência de Deus para o teu lado. Você vai chegar aqui e vai estar agradecendo. Olha aqui, aquele alguém que quando Deus falava na boca do ungido dele, hoje está comigo para a igreja. Quem está no mundo vai voltar. Quem está afastado vai fazer aliança. Deus me mostrou também na oração essa igreja com 4 ar-condicionados, 2 do lado e 2 do outro. As portas de frio estão aqui. O ar-condicionado ainda não chegou. Mas o dono dessa obra é dono do dinheiro. Pastor Antônio, eu estava conversando com ele por telefone. Eu não vou pedir autorização a ele para dentro de 1 minuto falar isso. Mas quando o culto estava lá na casa dele, que a gente ajudava muito esse casal, quando Deus usava muitos profetas falando sobre a casa, eu dizendo para ele pelo telefone, ele se lembra que muitos esperavam, quem sabe, um casebre, ou um barraco, ou um galpão cheio de muriçoca, ou de barata. Eu disse para ele que tem gente que ainda chega aqui mais assim, ó. Alguém até hoje está sem entender porque Deus fez isso na vida desse casal. Não que ele espereça, mas lá atrás tem promessa de Deus. Lá atrás tem a assinatura do rei. Lá atrás tem providência. Eu estou vendo esse Monza, me permita até a expressão, ele tem uma forma, esse carro tem uma baleia, mas eu estou vendo um carro novo no lugar desse Monza. Jesus me mostrou agora a prata, 4 portas. Se tu quiser de Deus, para saber que Deus está aqui, liga até a barca. Eu estou vendo um carro mais novo do que esse, na mão desse casal. Eu estou vendo a minha Hilux atrás dele, uma preta, toda cromada, com puxador cromado. Sabe por que o cão tem raiva de mim? Eu, antes de entrar nessa porta aqui com o consórcio grande Recife, eu digo, eu vou estar lá dentro. Eu sou um crente um pouco atrevido e eu quero que o mundo seja igual a mim. Mas pastor, como é que é ser igual ao senhor? É tu abrir tua boca agora. Naquela coisa dizer a vitória já é minha. Diga a vitória já é minha. Diga a vitória já é minha. Diga a vitória já é minha. Com raiva, viu? Ele não gosta não. A chave da minha Hilux já está aqui na minha mão. Mas foi muito cara, não tem problema não. Um dia ela vai chegar. Nem que Jeová tenha que matar aquelas pestes que estão com o peito na Bahia que não gostava de mim, bate o bom que eu tenho carro novo. Vai! Deus quebra a panela, mata sapo. Eu fiquei sabendo que tem uma macumbeira na Bahia, uma tal de uma menininha, a filha dela bateu na cor para não dar em carro novo. E Satanás vai matar, vai dar daquele jeito, vai dar uma Hilux linda. E ela